Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Ainda sem tirar o nome de Bolsonaro da boca, Lula agora acusa de jogar 300 bilhões pela janela. Essas eleições, nós fomos fazer a transição. E na transição é que nós descobrimos todas as falcatruas que tinham acontecido nesse país. Sabe, o gasto de quase 300 bilhões de reais em políticas que se jogava dinheiro pela janela, se distribuiu dinheiro para motorista de táxi, para motorista que nem existia, de caminhão, que não tinha nem carta, que não tinha nem carteira de motorista, ou seja, então tudo isso, sabe, está sendo apurado, tudo isso está sendo investigado, sabe, tudo isso vai se transformar numa denúncia. Bom, e Lula também defendeu o número de ministérios do governo. Apesar de ser considerado alto, o presidente afirmou que 38 ministérios são necessários para, entre aspas, dar visibilidade à sociedade brasileira. Você cria para você dar representatividade a um segmento da sociedade que é muito importante, que ele não estará representando num ministério muito grande. Um ministério muito grande tem um ministro, tem 50 subsecretarias e subsecretário pode menos do que o ministro, tem menos visibilidade. Claro. Sabe? Então, o que eu quero é dar visibilidade ao extrato social que compõe a sociedade brasileira. Daí o Ministério dos Direitos Humanos, daí o Ministério da Mulher. E aí, Silvio Navarro, muito boa noite. As lives semanais Conversa com o Presidente estão de volta, né? E num governo que não tem ações concretas aí para apresentar, acabam sobrando críticas para o ex-presidente, né? Boa noite, Silvio. Ainda bem que ninguém assiste, né, Paula? Porque é de uma irresponsabilidade. Boa noite para você, boa noite, Ana, querida, Fernão, Carlo Cauti hoje conosco. Boa noite para quem nos acompanha. Olha, é de uma irresponsabilidade absurda, porque ele é o presidente da República. Nós mostramos aqui, abrimos a semana, mostrando a fala dele num café da manhã, dizendo como ele resolveria uma guerra que assusta o mundo todo neste momento em Israel. Israel tentando se defender do terror com um telefonema pedindo que o Hamas, ou seu Hamas, solte lá quem está sequestrado, né? Então, agora nós temos mais uma cena como essa. Ele vem a público, usando dinheiro público, porque essas lives, esse podcast, chame como quiser, é feito com dinheiro do pagador de impostos para acusar o seu antecessor no cargo de quem não consegue se esquecer uma única semana, porque ele precisa citar o ex-presidente Jair Bolsonaro o tempo todo, afinal de contas é o único nome que ele pronuncia e atiça a militância de esquerda, do contrário, ele não tem absolutamente nada para falar. E agora faz de maneira vil, de maneira irresponsável, porque não apresenta nenhuma prova. Alguém já imaginou se isso acontecesse às quintas-feiras, até o ano passado, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro promovia as suas lives sempre ao lado de um representante do governo federal, sempre ao lado de um ministro, um presidente de banco, um secretário, para falar de um projeto em andamento, para falar do resultado de alguma ação do governo ou mesmo para rebater alguma notícia publicada pela imprensa que fez oposição a ele, a maior oposição já vista na imprensa brasileira desde a redemocratização do Brasil, pelo menos. Alguém já imaginou se o presidente Jair Bolsonaro fizesse acusações desse tipo sem apresentar provas, o que aconteceria? Neste momento, a patrulha das agências de checagem, o Ministério Público, o Randolfo Rodrigues tocando a campainha no Supremo Tribunal Federal. Mas, pois bem, é o Lula, né? Ele tem uma licença para falar o que ele bem quiser, o que ele bem entender. Ele pode produzir fake news, a equipe dele pode produzir fake news e tudo passa impunemente no Brasil. Sobre os ministérios, 38, vamos a 40, se não mais, daqui para frente, porque o senhor Flávio Dino está nesse momento sendo fritado pelo próprio PT, que quer a área da segurança pública. Uma das pernas do ministério dele, a outra é a justiça. A pasta dele deve ser esvaziada e a segurança pública passar para outras mãos. Até
uma forma de tirar o protagonismo do Flávio Dino, que causa alguma ciumeira dentro do PT. Mas o que é essa esplanada dos ministérios quando ele diz que ela tem a missão de tratar subrepresentados da sociedade brasileira? É mentira. Não trata ninguém. Ele mal sabe o nome dos ministros. Um levantamento recente do site Poder 360 trouxe informações, acho que até 40 dias atrás, que alguns ministros sequer tinham se reunido pessoalmente com o presidente. Ele não sabe o nome dos ministros. É um verdadeiro pombal na esplanada dos ministérios, onde os partidos políticos acabam indicando pessoas que tomam lugares de mulheres, muitas vezes. Já temos 3 demitidas somente em 10 meses de governo, para buscar dinheiro. Então é distribuição de emenda, é distribuição de cargos, são pastas aparelhadas de forma vertical, porteira aberta, para usar o jargão de Brasília, e afinal de contas, essas são as pastas que ele diz que são pessoas subrepresentadas. Quem é subrepresentado? Tem ministro que não sabe nem o nome da pasta. Ele não conhece os secretários executivos. Então, é tudo uma grande balela, bravata o tempo inteiro, acusações irresponsáveis e finalizo com o nosso dinheiro. É aí que mora o problema. Isso é mais grave. Aliás, tem até uma resolução recente do Judiciário, né, para tentar delimitar um pouco o uso dessas lives e onde elas são feitas. Aparentemente, ninguém vai cumprir nada neste governo. Já outra notícia na tela. Vacina contra a Covid-19 será anual e obrigatória para crianças, anuncia governo Lula. Recebemos mais uma bomba desse governo mostrando o seu revanchismo, essa sede de vingança que nem sequer protege os nossos próprios filhos, né? Que mira nas crianças do Brasil. Saiu agora uma recomendação do Ministério da Saúde para o Programa Nacional de Imunização, na qual eles querem incluir a vacina da Covid-19 para crianças, bebês de 6 meses a 5 anos. Uma parte da população que basicamente não foi afetada de forma alguma, não sofreu quase que nenhum efeito durante a pandemia, devido à idade, agora viraram alvos de uma substância da qual nós ainda estamos aprendendo os efeitos colaterais, que inclusive já saíram estudos que não conseguem nem sequer comprovar definitivamente a eficácia. Estamos aprendendo muito sobre essa vacina, há muito a ser entendido, nós estamos vendo aí casos de efeitos colaterais que surgiram e agora eles querem tornar obrigatório que bebês de 6 meses sejam vacinados. Nós aqui no Congresso vamos travar uma batalha contra isso. Pode ter certeza que a mobilização já começou, já está a todo vapor, para fazer um PDL, um projeto de decreto legislativo, para derrubar essa determinação. Por enquanto, é uma recomendação do Ministério da Saúde. Ainda não se tornou lei, ainda não foi incluída definitivamente no Programa Nacional de Imunização. É uma recomendação do mesmo Ministério da Saúde que há pouco tempo atrás estava falando que pessoas do SUS poderiam ir em terreiros de candomblé, que estava defendendo a apologia da legalização do aborto, a legalização das drogas, da ideologia de gênero, que deu aquele escândalo recentemente. Inclusive, eles foram obrigados a voltar atrás. Esse mesmo Ministério da Saúde que fez um evento há poucos dias atrás, onde uma dança pornográfica foi financiada com o nosso dinheiro. Então é isso que vocês têm que entender. Esse Ministério da Saúde, constituído pela lacrosfera, por pessoas incompetentes, que abandonaram a ciência e estão investindo dinheiro em dança pornográfica, striptease de travesti, em apologia à legalização das drogas e ao aborto, está querendo determinar que os nossos filhos de 6 meses a 5 anos sejam obrigatoriamente vacinados pela vacina da Covid-19, a qual ainda nós estamos aprendendo muito e recebendo muitas informações devido ao uso dela no período de 2021 e 2022. Então, assim, deixa os nossos filhos em paz, pelo menos as crianças. Tenhamos o mínimo de escrúpulo e vamos separar as crianças do embate político. Esse revanchismo, essa sede de vingança contra as crianças. Nós vamos batalhar. Essa se tornou prioridade aqui no Congresso. Pelo menos para nós, os parlamentares de direita, aqueles que realmente buscam evidências científicas para determinar se uma substância poderá ser inserida nos corpos de crianças ou não,
nós batalharemos para que isso só aconteça após nós tivermos vários estudos, confirmação que o efeito é mais benéfico do que maléfico. E por enquanto isso não existe. Nós precisamos de mais informações, nós precisamos de mais dados. Ainda está muito cedo para fazer esse tipo de determinação no Programa Nacional de Imunização. Então, conte conosco, se tornou uma prioridade e nós vamos evitar que isso aconteça. PDL precisará de mobilização popular. Nós precisaremos para que o povo fale com seus deputados, fale com os parlamentares para assinarem o PDL, que só poderá ser protocolado assim que a determinação oficial sair por parte do governo. Por enquanto é apenas uma recomendação. Jorge Serrão comenta a denúncia da OAB contra abusos do STF. Isso é ótimo, né? A gente aqui tem muito criticado a OAB Nacional, ela não abre a boca para se pronunciar sobre questões sérias, sobre problemas concretos da juristocracia exercendo o poder sobre os demais poderes no Brasil. Mas a OAB, as OABs regionais, começam a apresentar alguma reação. E a primeira que apresentou uma reação mais consistente foi a OAB do Estado do Paraná. Ela conseguiu, reuniu num evento recente, na última sexta-feira, em que o presidente e a vice fizeram uma crítica objetiva ao que está acontecendo no Brasil de hoje. A hegemonia exagerada do poder judiciário sobre os demais poderes e também a excessiva influência, né, do próprio poder judiciário assumindo e atropelando as prerrogativas dos advogados. Então, olha, isso é muito importante, essa reação começar a acontecer pelos advogados, né? A gritaria contra a juristocracia não pode ser apenas da oposição política, né, ao atual governo ou ao atual sistema de poder no Brasil hegemônico. Então, organizações, pessoas da sociedade civil começam a se mobilizar e a fazer a crítica como ela tem que ser feita. Qual é o grande problema brasileiro hoje? É o desequilíbrio institucional. E esse desequilíbrio institucional ele está sendo gerado por sistemáticos desrespeitos ao Estado de Direito, né? E bacana, quem é que tem o papel de zelar pelo Estado de Direito? O Poder Judiciário, os representantes do Poder Judiciário e, numa condição até privilegiada e até maior, os membros da advocacia, os chamados operadores do direito, né? Que precisam ser do Brasil agora operadores do Estado de Direito. É o que estamos vendo aqui, quando você não tem Estado de Direito operando, quando você não tem a tal democracia que não temos e nunca tivemos, estamos longe de ter, pelo regime atual que está sendo tocado por aqui. Então, é hora de haver essas rebeliões setoriais. Foi muito importante que a Ordem dos Advogados do Brasil, no Paraná, lançasse o seu manifesto cobrando, né, que o Brasil tem que ter aí uma postura contra esse modelo de juristocracia que está abalando a governabilidade no país e que pode nos levar a uma crise gravíssima. Gravíssima. Senado retoma discussão de PEC que impõe restrições ao STF. Proposta proíbe decisões monocráticas que suspendam leis ou atos dos outros poderes. No fundo, é uma PEC que movimenta muito pouco, ela mexe muito pouco. Tem na relatoria os senadores Espiridião Amin do PP de Santa Catarina. Ela simplesmente permite, né, ou na verdade ela veda que o ministro do Supremo dê a famosa canetada. Ele toma uma decisão individual diante do plenário, né, diante do coletivo. Desde um pedido de vista, então essa proposta ela impõe um limite de 6 meses, por exemplo, para pedido de vista e também que ele haja de forma monocrática quando você tem uma ação declaratória de inconstitucionalidade na corte. Vamos traduzir isso? É a PEC da canetada, tentar impedir que o ministro, um único ministro, uma única pessoa paralise todo um entendimento,
toda uma lei que foi construída onde deve ser construída, que é na Casa Legislativa. No caso, nas casas legislativas, na Câmara e no Senado, porque as propostas precisam passar pelas duas casas legislativas. É muito pouco, mas é um gesto, é mais um gesto que o Senado, a casa regulatória, segundo a nossa Constituição, a casa que tem a possibilidade de colocar algum tipo de freio no ativismo político do Supremo Tribunal Federal, que vem acontecendo já há alguns anos, os ministros da Corte avançando contra a Praça dos Três Poderes para legislar. O Senado tem essa atribuição, essa prerrogativa, está fazendo a mesma coisa com uma outra proposta de emenda constitucional que trata das drogas, né, do porte de drogas. Tem algo parecido também, alguma movimentação, goste ou não, em relação a temas delicados que dizem respeito à sociedade, às famílias e que não são assuntos para o Poder Judiciário, que deveria se manifestar nos autos sobre assuntos relacionados à Constituição da República. Então, vamos aguardar. É possível que essa proposta avance, é provável que ela avance, é mais um gesto do Senado e enquanto o Senado se manifestar a favor da própria sobrevivência, enquanto manifestar sinais vitais e tentar, de alguma forma, uma reaproximação ao fim e ao cabo com o eleitor, porque eles têm mandato, os ministros do Supremo Tribunal não foram eleitos. O mandato deles corresponde ao presidente da República de turno, que os coloca lá com prazo. Hoje em dia, né, ele pode ficar décadas, vide o decano. Gilmar Mendes pode ficar até 2030, ainda sendo que ele assumiu no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, afinal de contas, é um sopro vital do Senado e nós vamos aqui aplaudir qualquer tipo de reação, porque é a única maneira, dentro do jogo democrático, e nós defendemos sempre o jogo democrático, da gente conseguir colocar algum freio no Supremo Tribunal Federal, que já perdeu todas as rédeas há muito tempo. Já outra notícia na tela. TSE condena Bolsonaro por celebrações durante o bicentenário da independência. O Tribunal Superior Eleitoral alcançou uma maioria nesta terça-feira que inclui 4 votos a favor da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento envolve 3 ações que analisam o comportamento de Bolsonaro e de seu candidato a vice, Walter Braga Neto, durante as cerimônias do bicentenário da independência em 7 de setembro de 2022. Os ministros que votaram favoravelmente à inelegibilidade de Bolsonaro até o momento são Benedito Gonçalves, relator, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares e Carmen Lúcia. Por outro lado, o ministro Raul Araújo votou contra. Já outra notícia na tela. Gilmar ordena que PF destrua áudios de assessor de Arthur Lira. Ministro alegou usurpação de competência e trancou e arquivou o processo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou na última sexta-feira que a Polícia Federal destruísse todos os áudios obtidos no âmbito da Operação Hefesto, de acordo com a agência pública. Deflagrada em junho, a Operação Hefesto foi criada com a finalidade de levantar supostas ilegalidades na aquisição de kits de robótica pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As investigações miravam Luciano Cavalcante, assessor próximo do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, mas o ministro Gilmar Mendes, em setembro, trancou e arquivou o processo, com o argumento de que haveria usurpação da competência do STF. Outra matéria na tela. Ciro Nogueira critica Haddad e Lula por meta fiscal. Traição. O senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil e presidente nacional do Progressistas, criticou nesta terça-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela discussão da revisão da meta fiscal. Em nota, as bancadas do partido na Câmara e do Senado, Ciro chamou a discussão de completa traição e ainda reclamou do fato da discussão ter sido feita por meio da imprensa e não diretamente com os parlamentares que aprovaram o arcabouço fiscal. Ciro Nogueira inicia a nota dizendo ter um profundo sentimento de traição do governo Lula, por causa da discussão sobre revisar a meta fiscal do ano que vem. O presidente do PP cita ainda que sua legenda apoiou e encabeçou as medidas econômicas do governo, como o próprio arcabouço fiscal e a reforma tributária. Depois de apenas 2 meses de promulgação da lei do marco fiscal, o presidente da República vem a público para desacreditá-lo, sem sequer tratar o tema com o Congresso, afirmou Ciro.
Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.